As contas de madeira do rosário, lisas e gastas pelo tempo, pareciam queimar na palma da minha mão. Cada uma delas carregava o peso de uma oração, de uma súplica silenciosa, da fé inabalável da minha avó, Jovelina. Eram a única coisa sólida a qual eu conseguia me agarrar naquele instante, enquanto o mundo se desfazia em um silêncio cortante. Foi então que a voz da minha tia, afiada e fria como a lâmina de uma faca, rasgou o ar da sala, quebrando não apenas a quietude, mas algo muito mais profundo dentro de mim. Lúcia, já podemos levar as coisas da sua avó. O asilo não vai segurar a vaga para sempre. A frase pairou no ar, desprovida de qualquer emoção. Uma sentença proferida com a naturalidade de quem decide o que fazer com um móvel velho, um objeto que já não tem mais serventia. O choque daquelas palavras me paralisou. Olhei para as minhas mãos, para o objeto sagrado que ela mesma me entregou anos atrás, e senti o eco de sua promessa. Uma bênção. Que bênção poderia existir em um abandono tão cruel e calculado? O cheiro da casa, uma mistura agridoce de lavanda e poeira, de repente se tornou sufocante. Era o cheiro dela, o cheiro das nossas tardes, das nossas confidências. Agora, esse aroma se misturava ao cheiro da traição, da conveniência fria que se disfarçava de cuidado. Cada tic-tac do relógio de parede na cozinha parecia martelar a contagem regressiva para o fim de tudo o que eu conhecia, para o momento em que a porta daquela casa se fecharia para sempre, para a mulher que a construiu com as próprias mãos e com o próprio coração. Lembro-me perfeitamente do dia em que ela me deu este rosário. Seus olhos, já enevoados pela idade, brilhavam com uma lucidez que desmentia os anos. Quando a escuridão chegar, minha filha, se agarre a ele. A bênção sempre encontra o caminho para um coração fiel, ela sussurrou, suas mãos calejadas envolvendo as minhas. A escuridão havia chegado, mais densa e avassaladora do que eu jamais poderia imaginar. Mas ao invés de conforto, as contas de madeira pareciam pequenas pedras de gelo, e a promessa da bênção soava como uma piada cruel, um eco distante de uma fé que estava sendo testada até o seu limite. Como eu poderia acreditar em um caminho de luz quando minha própria família estava me empurrando para um abismo de dor e solidão? A palavra asilo ecoava na minha mente. Para eles, era uma solução prática, um lugar limpo, com horários regrados e enfermeiras para cuidar do que eles chamavam de fardo. Para mim, era uma sentença de esquecimento. Eu via os corredores brancos e estéreis, o cheiro de desinfetante se sobrepondo ao cheiro de bolo de fubá. Via minha avó, a mulher que me ensinou a ler as estrelas e a encontrar beleza nas coisas mais simples, sentada em uma cadeira de plástico, olhando para uma parede vazia, esperando por uma visita que talvez nunca chegasse. Eles falavam em bem-estar, em qualidade de vida, mas seus olhos apressados e suas conversas sussurradas revelavam a verdade. Eles queriam se livrar de uma responsabilidade para seguir com suas vidas sem empecilhos. Naquele momento, eu não senti apenas tristeza, senti uma raiva profunda, uma sensação de violação que subia pela minha garganta. Eles não estavam apenas levando minha avó embora, estavam roubando minhas memórias, apagando a história dela daquela casa, limpando os vestígios de sua existência como se ela fosse uma mancha a ser removida. Cada objeto, desde a xícara de ágata lascada que ela tanto amava até a cadeira de balanço que rangia na varanda, era uma parte dela, uma parte de mim. E eles queriam empacotar tudo, vender, descartar, para que nada restasse da mulher que lhes deu a vida e o amor incondicional que eles agora retribuíam com o mais absoluto desprezo. A injustiça da situação era tão palpável que eu mal conseguia respirar. Eu era a única ali que parecia enxergar a monstruosidade do que estava acontecendo. Para o resto da família, era um consenso, um plano lógico e inevitável. E eu, com meu coração apertado e as lágrimas queimando nos olhos, era apenas a neta sentimental que não entendia as complexidades da vida adulta. Eu olhava para os rostos deles, rostos que um dia foram familiares e carinhosos, e via estranhos. Você já olhou para as pessoas que mais deveria amar e sentiu como se não as conhecesse? Já se sentiu como a única voz gritando em uma sala onde todos os outros decidiram ficar em silêncio? Você entenderia o que eu estava prestes a fazer? Meu nome é Lúcia. Tenho 24 anos, mas em dias como este, sinto como se carregasse um século de cansaço nos ombros. Minha história não começa comigo. Ela começa com Jovelina Leal, minha avó. Para a maioria das pessoas,
Avós são figuras de carinho, visitas de fim de semana e doces na despensa. Para mim, Jovelina foi a arquiteta da minha alma, a fundação sobre a qual toda a minha vida foi construída. Perdi minha mãe muito cedo, em um borrão de memórias que mal consigo alcançar, e foi a minha avó que preencheu esse vazio avassalador. Ela não foi apenas avó, foi mãe, pai, amiga, professora e o único porto seguro que meu pequeno barco jamais conheceu. Cada passo que dei, cada respiração, foi sob o olhar atento e amoroso da mulher que hoje minha família insiste em descartar como um fardo. A casa, que agora parece um mausoléu frio e silencioso, já foi o lugar mais vivo do mundo. As minhas memórias mais queridas são tecidas com o cheiro de bolo de fubá saindo do forno nas tardes de chuva e o som da sua risada preenchendo cada cômodo. Ela se sentava na sua cadeira de balanço, com o colo sempre pronto para me acolher, e me contava histórias. Não eram contos de fadas, mas narrativas sobre a nossa família, sobre a força das mulheres que vieram antes de nós, sobre como a vida podia ser dura, mas a fé e a bondade eram as únicas ferramentas que realmente importavam. Ela me ensinou a ver poesia na simplicidade, a ouvir a voz de Deus no canto dos pássaros e a entender que o amor era uma ação, um verbo a ser conjugado todos os dias, incansavelmente. Essa lição sobre o amor como ação moldou quem eu sou. Jovelina não me ensinou apenas com palavras, mas com o exemplo diário de sua força e de sua gentileza. Ela era a mulher que acordava antes do sol para cuidar do jardim, que dividia o pouco que tinha com qualquer vizinho que batesse à sua porta, que encontrava uma palavra de conforto até para as dores que pareciam incuráveis. Sua fé não era apenas um ritual de missas de domingo, era a força motriz de sua existência, uma confiança serena de que, no fim, o bem sempre prevaleceria. E eu, crescendo sob a sua asa, absorvi essa crença. Acreditava na bondade inerente das pessoas, acreditava na força dos laços de sangue, acreditava que o amor que ela plantou em nós seria suficiente para nos manter unidos. Minha lealdade a ela, que meus tios hoje chamam de teimosia infantil, é apenas o reflexo do amor que recebi. Quando surgiu a oportunidade de estudar em uma universidade em outra cidade, uma chance que muitos considerariam irrecusável, eu escolhi ficar. Não porque ela me pediu, ela jamais faria isso, mas porque eu não conseguia imaginar meus dias sem o seu bom dia, sem o seu chá de camomila antes de dormir. Cuidar dela nos últimos anos, quando seus passos se tornaram mais lentos e sua memória começou a falhar, nunca foi um sacrifício para mim, foi um privilégio. Foi a minha maneira de retribuir, em pequenas doses, o oceano de dedicação que ela me deu. Uma dívida que, eu sei, jamais conseguiria pagar por completo. Agora, o contraste entre o passado e o presente é uma ferida aberta. A casa está impregnada de uma ausência que dói fisicamente. Passo horas sentada na beira de sua cama, com a mão espalmada sobre a marca afundada que seu corpo deixou no colchão, tentando em vão encontrar um resquício do seu calor, da sua presença. O cheiro de bolo de fubá foi substituído pelo cheiro de naftalina e abandono. O som de sua risada deu lugar ao eco dos sussurros gananciosos dos meus tios, que se reúnem na cozinha para planejar o desmonte da vida dela, peça por peça, como se estivessem dividindo os despojos de uma guerra da qual apenas eles saíram vitoriosos. Eles fecharam a porta do quarto dela, um ato simbólico de apagar sua existência antes mesmo que ela parta. A transformação deles não foi repentina, e talvez isso seja o mais doloroso. Foi um processo gradual, uma erosão lenta do carinho, corroído pela conveniência e pela impaciência. As visitas de domingo, que antes eram longas e cheias de conversas, se tornaram rápidas, quase protocolares. As perguntas mudaram de "Como a senhora está se sentindo, mãe?" para "A senhora não acha que essa casa é muito grande?" Vi o brilho nos olhos do meu pai e dos meus tios ser substituído por uma frieza pragmática, um olhar de quem avalia o valor dos móveis em vez de apreciar as memórias contidas neles. Eles começaram a ver minha avó não mais como a matriarca da família, mas como um problema a ser resolvido, um empecilho financeiro no caminho de suas próprias vidas. Tudo o que conquistei foi por ela. O diploma do meu curso técnico, pendurado na parede do meu quarto, não significou nada para mim até eu ver o orgulho estampado no rosto dela, as lágrimas de felicidade em seus olhos. Meu primeiro salário,
que usei para comprar um chale novo para aquecer seus ombros frágeis, me trouxe uma alegria muito maior do que qualquer luxo que eu pudesse comprar para mim mesma. Minha vida era um reflexo da dela, minha felicidade era um espelho da sua. E agora, ao me tirarem ela, não estão apenas me tirando a minha avó. Estão roubando o meu propósito, a minha inspiração, a bússola que sempre apontou o meu norte. Eles não entendem que, ao descartá-la, estão me deixando completamente à deriva. Eles me olham com uma mistura de pena e irritação. Lúcia, você é muito sentimental, não entende de finanças. É para o bem dela, eles repetem, como um mantra vazio, uma desculpa esfarrapada para acalmar suas próprias consciências, se é que ainda possuem uma. Eles me tratam como uma criança que se recusa a largar um brinquedo quebrado, incapaz de compreender a lógica fria e cruel do mundo adulto que eles habitam. Mas o que eles chamam de lógica, eu chamo de desumanidade. O que eles veem como uma solução prática, eu vejo como o ato final de uma traição que foi sendo cozinhada em fogo baixo por anos. E eu estou aqui, sozinha, agarrada a um rosário e a uma promessa que parecem perder a força a cada segundo que passa. Eu me sinto encurralada, presa entre o amor que sinto e a brutalidade das circunstâncias que me são impostas. Olho para o futuro e só vejo um nevoeiro denso, a dor da ausência dela e a amargura de ter sido traída pela minha própria família. Tento encontrar forças, mas a solidão pesa como uma âncora. É por isso que eu preciso perguntar. Preciso que alguém de fora me ouça. Se essa história tocar algo em você, se inscreve e me conta aqui nos comentários o que faria no meu lugar. Os antagonistas desta história não são monstros desconhecidos saídos das sombras. Eles têm nomes, rostos e um dia tiveram meu amor e respeito. O primeiro deles é o meu próprio pai. O homem que deveria ser meu protetor, meu aliado, agora é o general que comanda essa ofensiva cruel. Ele não grita, não discute. Pelo contrário, ele age com uma calma assustadora, uma racionalidade fria que é muito mais violenta do que qualquer explosão de raiva. Ele evita meu olhar, fala comigo em um tom condescendente, como se eu fosse uma criança fazendo birra. Ao seu lado, marcham meus tios, Ricardo e Marcos. Ricardo, o mais velho, sempre foi obcecado por status e dinheiro, e agora vê sua mãe como um ativo a ser liquidado. Marcos, o mais novo, é um fantoche, fraco e influenciável, que balança a cabeça e concorda com tudo, com medo de contrariar os irmãos mais fortes. Juntos, eles formam uma trindade profana, unida não pelo amor, mas pela ganância. Essa frieza que eles exibem hoje foi crescendo aos poucos, como uma erva daninha que ninguém percebeu até que ela sufocasse todo o jardim. Lembro-me do último Natal. As luzes pisca-pisca na árvore pareciam tentar, em vão, aquecer um ambiente que já estava congelado. Vovó, com um sorriso um pouco confuso, tentava contar uma de suas histórias de infância, mas se perdeu no meio do caminho. Antigamente, nós a ajudaríamos, riríamos com carinho e a guiaríamos de volta à sua memória. Mas naquele dia, vi meu pai e meus tios trocarem um olhar rápido, um brilho de confirmação sombria em seus olhos. Não era um olhar de preocupação, mas de impaciência, de quem coleta evidências para justificar uma decisão já tomada. Foi ali que senti o primeiro calafrio, a primeira suspeita de que o amor que eles diziam sentir havia se transformado em um fardo que estavam ansiosos para despachar. Eles se escondem atrás de um roteiro de frases prontas, que repetem incansavelmente para justificar o injustificável. É para o bem dela, Lúcia. Ela terá cuidados que não podemos dar, diz meu pai, com a voz mansa de quem tenta vender um produto defeituoso. Não temos outra escolha. A situação está insustentável, acrescenta o tio Ricardo, gesticulando como se estivesse em uma reunião de negócios, discutindo lucros e perdas. Eles transformaram a vida da própria mãe em uma planilha de custos, onde o amor não entra na equação. O pragmatismo deles é uma arma. Eles tentam me encurralar com argumentos sobre logística, segurança e despesas, tentando me fazer sentir culpada e irracional por insistir em algo tão antiquado e impraticável como a lealdade e a gratidão. Eles querem me convencer de que o coração é um luxo que não podemos mais pagar. A primeira peça do quebra-cabeça doentio deles me foi revelada em uma noite de insônia. Desci para beber um copo d'água
e ouvi suas vozes sussurradas vindo da sala de estar, escuras e conspiratórias. Não consegui ouvir tudo, mas as palavras que flutuaram até mim foram suficientes para gelar meu sangue. Terreno, joia da bisavó, procuração. Fiquei paralisada atrás da porta, tentando entender como aquelas palavras se conectavam. Terreno? Procuração? Que joia era essa? Naquele momento, as peças ainda não se encaixavam, mas eu senti, com uma certeza visceral, que havia um motivo oculto, um plano secreto se desenrolando nas sombras daquela casa. A urgência deles em internar a vovó não era apenas impaciência. Era o primeiro passo de algo muito maior e mais sombrio do que eu poderia imaginar. A verdade veio à tona alguns dias depois, de forma brutal. Encurralei meu tio Marcos na cozinha, o elo mais fraco da corrente. Perguntei, a queima-roupa, sobre o terreno atrás da igreja. Ele gaguejou, empalideceu e a história, fragmentada e vergonhosa, começou a sair. Eles haviam descoberto que a vovó, meses atrás, vendeu uma antiga e valiosa joia de família e, com o dinheiro, comprou um pequeno lote de terra nos fundos da paróquia. Na mente distorcida deles, isso não era um ato de fé ou um desejo pessoal, mas a prova cabal de sua senilidade. Ela estava desperdiçando a herança. O plano era claro como água: interná-la, obter uma procuração alegando incapacidade mental e, então, vender o terreno para dividir o dinheiro entre eles. O asilo não era uma questão de cuidado. Era uma prisão estratégica para lhes dar controle total sobre o que eles acreditavam ser deles por direito. O choque dessa revelação foi como um soco no estômago que me deixou sem ar. A dor que eu sentia antes, a dor da separação, foi subitamente substituída pela náusea da traição. Não era sobre esquecimento ou conveniência. Era um roubo, um golpe frio, calculado e cruel, planejado contra a própria mãe. Eles queriam declará-la louca para poder roubá-la legalmente. Olhei para aqueles homens que dividiram o pão na mesma mesa que eu, que carregavam o mesmo sangue nas veias, e vi predadores disfarçados de filhos. A confiança que eu ainda depositava neles, por menor que fosse, se estilhaçou em 1 milhão de pedaços. Você já confiou em alguém de forma tão cega, a ponto de sentir o chão desaparecer sob seus pés quando a verdade foi revelada? Você já se arrependeu amargamente de ter acreditado na máscara que uma pessoa usava? Os dias que se seguiram à minha descoberta se transformaram em um longo e turvo pesadelo. A casa, antes um refúgio, tornou-se um território inimigo. Cada palavra trocada era carregada de um subtexto venenoso. Cada olhar era uma avaliação fria. Eu me movia pelos cômodos como uma fantasma, observando-os com uma clareza dolorosa que eu não possuía antes. Um simples comentário do meu tio Ricardo sobre a necessidade de organizar os documentos antigos da mamãe já não era um ato de cuidado filial, mas uma busca velada pela papelada que lhes daria o controle. O ar da casa ficou pesado, rarefeito, como se a ganância deles consumisse todo o oxigênio, me deixando a lutar por cada respiração. Certo dia, encontrei minha tia, esposa de Ricardo, folheando os velhos álbuns de fotografia da família. A princípio, pareceu uma cena nostálgica, quase terna, mas então notei seu método. Ela não estava sorrindo para as memórias, para os rostos jovens e felizes. Seus olhos de falcão estavam fixos em um único detalhe: as joias. Ela parava em cada foto em que vovó usava um colar de pérolas, um anel de brilhantes, e sussurrava para si mesma: imagino quanto isso valeria hoje. Em uma das fotos, vovó me segurava no colo, no dia do meu batismo, usando um broche de esmeralda. Lembro-me daquele dia, do calor dos seus braços, da sua voz cantando baixinho para me acalmar. Para minha tia, no entanto, aquela imagem não era sobre amor ou fé. Era um inventário, um cálculo frio do valor material que poderia ser extraído daquela vida. Essa cena cristalizou em minha mente a verdade sobre o abismo que nos separava. Eles operavam em uma realidade diferente da minha, uma onde o valor das coisas era medido em reais, em cifras, em herança a ser dividida. Para mim, o verdadeiro tesouro estava naquelas fotografias desbotadas, nas histórias por trás de cada sorriso, na memória do toque, do cheiro, da segurança. Eles queriam liquidar o passado para financiar seu futuro, enquanto eu tentava desesperadamente me agarrar a cada fragmento desse mesmo passado para conseguir sobreviver ao presente. Percebi que não falávamos a mesma língua.
e que qualquer tentativa de apelar para seus corações seria como gritar em um idioma que eles se recusavam a entender. Tentei uma abordagem diferente. Em um momento em que encontrei meu pai sozinho na cozinha, perguntei, com a voz mais calma que consegui fingir: "Pai, o que é essa história de um terreno que a vovó comprou?" Vi o instante de pânico em seus olhos, uma microexpressão que ele rapidamente disfarçou com um sorriso paternalista e cansado. "Ah, Lúcia, minha filha, não se preocupe com isso. São só as confusões da sua avó. Coisas de gente idosa, ela mistura fantasia com realidade." A condescendência em sua voz era cortante. Ele não estava apenas mentindo para mim. Estava ativamente tentando me manipular, me fazer acreditar que eu era tão ingênua quanto eles queriam que minha avó fosse declarada. Era um jogo cruel de gaslighting, e eu era o único peão que se recusava a seguir as regras. Fugi para o quintal, para o pequeno jardim que era o santuário da vovó. Fechei os olhos e consegui quase senti-la ali comigo. Lembrei-me de uma tarde de primavera, quando eu tinha uns 10 anos. Ela me ensinava a plantar margaridas, suas mãos cheias de terra, o rosto sujo de barro e suor, mas com o sorriso mais genuíno que eu já vi. "Cuidar da terra é cuidar da vida, minha neta", ela me disse. "Você planta uma sementinha, rega com paciência, protege do mal, e um dia ela te devolve a beleza." Essa memória, tão cheia de vida, de sol e do cheiro de terra molhada, era a antítese do que acontecia dentro da casa. Eles não queriam plantar nada, queriam apenas colher, arrancar tudo pela raiz, sem se importar com a destruição que deixariam para trás. Minha resistência, por enquanto, teve que ser silenciosa, travada nos detalhes. Eram pequenos atos de desafio, invisíveis para eles, mas que para mim eram declarações de guerra. Quando minha tia empacotou o chale favorito da vovó em uma caixa com a etiqueta "doação", eu esperei ela sair e o tirei de lá, colocando-o de volta sobre a poltrona, como se a dona fosse voltar a qualquer momento. Quando eles discutiam o preço da antiga máquina de costura, eu ia até o canto da sala e passava a mão sobre a madeira gasta, traçando os mesmos caminhos que os dedos da minha avó traçaram por décadas. Eram minhas pequenas batalhas para manter a alma dela viva naquele lugar, para lutar contra a borracha com que eles tentavam apagar sua história. Num fim de tarde, entrei no quarto dela e a encontrei acordada, com os olhos surpreendentemente lúcidos, fixos na janela. O sol poente pintava o céu de laranja e rosa, e ela parecia absorver cada cor. Sentei-me ao seu lado e segurei sua mão, sentindo a pele fina e frágil como papel de seda. Ela se virou para mim, com um leve sorriso, e sussurrou: "As nuvens hoje estão com pressa, minha filha. Tem algum lugar importante para ir." Naquele momento de clareza, a dor da minha impotência me atingiu com força total. Ali estava a mulher que eles chamavam de senil, de incapaz, encontrando poesia no céu, enquanto seus filhos, sãos e capazes, só encontravam cifras em seus extratos bancários. A vontade de protegê-la era um fogo que queimava dentro do meu peito. A confirmação final, a prova que transformou minha suspeita em certeza absoluta, veio de forma sórdida. Remexendo no casaco do meu pai em busca de um lenço, meus dedos encontraram um pequeno retângulo de papelão. Puxei e li as palavras impressas em relevo: Dr. Amâncio Ferraz, Advocacia, especialista em direito de família e interdição. A palavra interdição saltou da página e me acertou como um soco. Não era mais uma hipótese, não era um medo. Era um plano em andamento. Eles haviam contratado um advogado para interditá-la, para roubar sua voz, sua autonomia, sua dignidade. Naquele momento, segurando aquele cartão, a negação deu lugar a um pânico gelado. O plano deles era real e já estava em movimento. O que você faria nesse momento? Confrontaria todos eles ali mesmo, arriscando tudo, ou continuaria em silêncio, buscando outra forma de lutar? O cartão de visita parecia pesar 1 tonelada na minha mão. Aquele pedaço de papel era a materialização de toda a crueldade deles. A partir daquele instante, algo mudou dentro de mim. O medo deu lugar a uma fúria fria e determinada. O tempo para lamentar e resistir silenciosamente havia acabado. Eu precisava de um plano, de uma estratégia, de uma arma que eles não pudessem prever. Minha mente começou a correr, a vasculhar cada conversa, cada memória, em busca de uma brecha, de uma pista que a vovó pudesse ter deixado para trás. Eles eram calculistas, mas a vovó era sábia, e a sabedoria, eu comecei a entender,
era muito mais poderosa que a mera astúcia. O tic-tac do relógio na parede, que antes era a trilha sonora da minha angústia, agora soava diferente. Cada segundo não era mais um passo em direção à minha derrota, mas um lembrete pulsante da minha urgência. O som ecoava pela casa silenciosa, especialmente à noite, quando a fachada de normalidade da família desmoronava e eu ficava sozinha com meus pensamentos. O relógio se tornou meu cúmplice, marcando o ritmo da minha busca desesperada por uma solução, me lembrando constantemente que o tempo deles estava se esgotando, mas o meu também. A pressão era imensa, mas, em vez de me esmagar, ela começou a forjar em mim uma determinação que eu não sabia que possuía. Em meio ao turbilhão, uma memória distante veio à tona, tão dolorosa quanto reveladora. Lembrei-me do dia em que aprendi a andar de bicicleta, com meu pai correndo atrás de mim, segurando o selim. "Estou aqui, filha. Não vou te soltar", ele dizia. Lembro-me da sensação de segurança absoluta, da fé cega de que ele nunca me deixaria cair. Essa lembrança se chocou violentamente com a imagem do homem cujo casaco guardava o cartão de um advogado de interdição. O homem que prometeu não me deixar cair era o mesmo que agora estava cavando um abismo sob os pés da própria mãe. A traição não era apenas contra ela, era contra a criança que eu fui, contra a confiança que um dia depositei nele. Fiz uma última e desesperada tentativa de apelar à consciência de alguém. Encontrei meu tio Marcos sozinho no jardim, ironicamente, perto das margaridas que vovó e eu plantamos. Sem acusá-lo, eu perguntei com a voz embargada: "Tio, você não se lembra de quando ficou doente e a mamãe passou 3 noites em claro ao seu lado? Ela merece isso?" Vi uma sombra de culpa cruzar seu rosto, um lampejo do menino que um dia ele foi. Mas a culpa foi rapidamente engolida pelo medo. Ele balançou a cabeça, sem conseguir me encarar, e murmurou: "Você não entende, Lúcia", antes de se afastar apressadamente. Naquele momento eu soube, com certeza absoluta, que estava sozinha. Não havia aliados dentro daquelas paredes. A sensação de confinamento se tornou insuportável. A casa, com suas memórias e seus fantasmas, agora parecia uma jaula. Eu me sentia constantemente vigiada. As gentilezas forçadas, os sorrisos que não alcançavam os olhos, eram mais assustadores do que a hostilidade aberta. Eles me tratavam como uma bomba relógio, oferecendo gentilezas para me manter calma, para garantir que eu não explodisse e arruinasse seus planos. Eu era uma prisioneira em minha própria casa, a guardiã solitária de uma rainha cativa, cercada por um conselho de traidores que aguardava ansiosamente pela sua abdicação forçada. À noite, no silêncio do meu quarto, eu segurava o rosário da vovó. Ele já não era apenas um objeto de consolo, mas uma fonte de força. As contas de madeira, polidas por décadas de orações, pareciam infundir em mim a resiliência da mulher que a segurou por tanto tempo. Minha avó não era uma mulher fraca. Sua bondade não era ingenuidade. Ela era uma lutadora, de uma forma silenciosa e poderosa. E ao segurar aquele rosário, eu não pedia mais por um milagre que me salvasse. Eu pedia pela coragem dela, pela sua clareza de espírito, pela força para fazer o que precisava ser feito. A fé passiva se transformou em um chamado à ação. Foi em uma dessas noites, em meio ao desespero e à oração, que uma faísca de ideia surgiu. Era algo pequeno, quase insignificante, mas que parecia carregar uma luz própria. Pensei nos lugares que meus tios e meu pai jamais olhariam, nos objetos que eles consideravam sem valor. A velha Bíblia com a capa gasta, a caixa de costura cheia de carretéis e retalhos, os livros de poesia com as páginas amareladas. Eles procuravam por escrituras, extratos bancários e testamentos. Eles nunca pensariam em procurar a verdade nos lugares onde ela guardava a alma. Eles subestimaram a sabedoria da minha avó e, por consequência, estavam me subestimando também. A luta ainda não havia acabado. Na verdade, ela estava apenas começando. A minha busca começou nas horas mais escuras e silenciosas, quando o resto da casa estava mergulhado em um sono pesado e indiferente. Com os pés descalços para não fazer barulho, eu me movia pelos cômodos como uma ladra na minha própria casa. Cada tábua que rangia sob o meu peso soava como um trovão. Cada sombra projetada pela lua parecia um inimigo à espreita. Eu não procurava por dinheiro ou joias, como eles fariam. Eu procurava por um sussurro, por uma pista, por uma última lição que a minha avó, com sua sabedoria silenciosa, pudesse ter deixado para trás. Vasculhei sua caixa de costura,
entre carretéis de linha e botões antigos, e o fundo falso de sua gaveta de roupas íntimas, onde ela guardava santinhos e medalhas. Mas não encontrei nada além de memórias e do cheiro de lavanda. A frustração começou a me corroer por dentro. Cada gaveta vazia, cada esconderijo que se revelava comum, era uma pequena derrota que alimentava a voz cruel em minha cabeça. A voz que soava terrivelmente como a do meu pai, me dizendo que eu era sentimental, que estava vendo significados onde não havia nenhum. Talvez eles estivessem certos. Talvez minha avó fosse apenas uma senhora idosa e confusa, e eu, uma neta iludida, me agarrando a uma fantasia para não encarar a dura realidade. Comecei a duvidar de tudo, da minha própria intuição, da minha sanidade. O desespero era um gosto amargo na boca, a sensação de que eu estava perdendo uma guerra que eu mesma havia inventado, enquanto a batalha real já estava perdida. Em uma dessas noites, o perigo da minha busca se tornou terrivelmente real. Eu estava ajoelhada diante do pequeno baú onde vovó guardava suas toalhas de linho bordadas, quando ouvi um som no corredor, o rangido inconfundível do primeiro degrau da escada. Meu coração saltou para a garganta. Em um pânico gelado, fechei o baú e me arrastei para a escuridão do canto do quarto, atrás de uma cortina pesada. Prendi a respiração enquanto via a silhueta do meu tio Ricardo passar pela porta, caminhar até a cozinha e voltar, sem notar minha presença. O som de seus passos se afastando foi o mais aterrorizante, e, ao mesmo tempo, o mais aliviador que já ouvi. Ali, encolhida no escuro, eu entendi que não era apenas uma busca, era um risco. Eles agiam com a confiança dos vitoriosos, certos de que haviam pensado em tudo. Repetiam que era por amor, que era a única solução, mas a frieza em seus olhos contava uma história diferente, uma de cálculos e estratégias. Eles mediam a casa com o olhar, discutiam valores, planejavam o futuro como se ela já estivesse morta. O que eu mal sabia, o que a minha busca noturna ainda não havia revelado, era que o plano deles não era apenas sobre o terreno. A crueldade era mais profunda, e o objetivo final era apagar não apenas a sua autonomia, mas a própria essência da sua vontade, garantindo que nenhum último desejo, nenhuma palavra final pudesse interferir no que eles já consideravam seu por direito. A pressão aumentou de forma insuportável quando, durante o café da manhã, meu pai fez o anúncio com uma calma burocrática. Conversei com a clínica. A equipe virá buscar a mamãe na sexta-feira de manhã. É melhor assim. Resolvemos tudo antes do fim de semana. Sexta-feira, a palavra ecoou na minha cabeça. Ele não me deu dias, ele me deu uma contagem regressiva. O tempo, que já era meu inimigo, agora tinha uma data para me executar. Cada tic-tac do relógio era um grão de areia caindo na ampulheta, me empurrando para mais perto do abismo. A urgência transformou meu medo em uma energia febril. Eu não tinha mais tempo para duvidar. Eu precisava encontrar a resposta e precisava encontrá-la agora. Foi a própria desesperança que me mostrou o caminho. Depois de vasculhar todos os lugares lógicos, todos os esconderijos que a mente pragmática deles poderia conceber, eu parei, exausta, no meio da sala. Meu olhar varreu o ambiente e pousou na velha estante de livros da vovó. E ali, na prateleira mais alta, quase tocando o teto, coberta por uma fina camada de poeira que denunciava o esquecimento, estava sua Bíblia. A capa de couro gasta, o dourado das letras quase apagado. Era um objeto tão presente e, ao mesmo tempo, tão invisível. Eles jamais procurariam ali. Para eles, a fé era um acessório, não um cofre. Naquele momento, eu soube. A resposta estava lá. Eu estava exausta, pronta para desistir, para me encolher em um canto e deixar que a dor me vencesse. Mas ao olhar para aquela estante empoeirada, foi como se a mão da minha avó guiasse meu olhar, me apontando a direção. Senti uma força que não vinha de mim, uma clareza súbita que cortou o nevoeiro do meu desespero. A resposta não estava escondida na lógica ou na razão, mas na fé. Não a fé que espera passivamente por milagres, mas a fé que age, que confia que a verdade sempre deixa um rastro para quem tem a coragem de procurá-la. A resposta sempre esteve ali, no lugar mais sagrado da casa, esperando pacientemente que eu parasse de procurar com os olhos e começasse a procurar com o coração. Subi em uma cadeira, o coração martelando contra as minhas costelas. Peguei o livro pesado, sentindo o peso de gerações em minhas mãos. O cheiro de papel antigo e poeira invadiu minhas narinas. Com os dedos trêmulos, eu o abri,
sem saber o que procurar. As páginas, finas e amareladas, se abriram quase que por vontade própria em um trecho específico. E lá, pressionado entre os versículos do livro de Ruth, a história da mais devotada lealdade, havia um envelope, amarelado pelo tempo, com meu nome, Lúcia, caligrafado na frente com a letra trêmula e inconfundível da minha avó. O mundo ao meu redor pareceu desaparecer. Só existia eu, aquele livro sagrado e o envelope que continha o meu destino. Com os dedos trêmulos, eu segurava aquele envelope. Era a voz da minha avó, vinda de algum lugar além do silêncio que lhe impuseram. Podia ser a resposta para as minhas preces, a arma de que eu precisava para lutar, ou talvez a minha própria sentença final, a prova de que eu realmente estava sozinha. Tudo o que aconteceu depois, cada palavra dita, cada porta que se fechou e cada caminho que se abriu, foi definido pelo que estava escrito dentro daquele pedaço de papel. O futuro da minha avó e o meu estavam selados ali dentro. Se quer saber como isso acabou, se inscreve agora e comenta o que você acha que vai acontecer. Com as mãos trêmulas e a respiração suspensa, eu rompi o selo do envelope. O papel, envelhecido e frágil, quase se desfez sob o meu toque. Dentro havia 2 folhas dobradas. Uma era uma carta, coberta pela caligrafia elegante, porém vacilante, da minha avó. A outra parecia um documento oficial, denso e importante. Meu coração batia descompassado, um tambor de guerra anunciando a batalha final. Ali, na quietude empoeirada da biblioteca, sob o olhar silencioso de gerações de livros, eu estava prestes a ler o testamento da alma da minha avó. O medo e a esperança travavam uma batalha dentro de mim, cada um lutando pelo domínio do meu espírito exausto. Eu sabia, com uma certeza absoluta, que as palavras que se seguiriam iriam mudar tudo, para sempre. Minha querida Lúcia, começava a carta, e eu pude ouvir sua voz em cada traço da tinta, um sussurro vindo de um lugar onde a dor e a traição já não podiam alcançá-la. Se você está lendo isto, é porque o meu maior medo se concretizou. É porque os filhos que eu criei com tanto amor escolheram o brilho frio do dinheiro em vez do calor da família. Não chore por mim, minha neta, pois eu já estava preparada. O que me doía não era a perspectiva do abandono, mas a certeza da decepção. Cada palavra era uma flecha de verdade que atravessava meu coração, não para ferir, mas para curar. Ela sabia, ela sempre soube. E, em sua sabedoria, ela não havia me deixado sozinha. Aquela carta era a sua mão estendida, me guiando para fora da escuridão. A carta continuava, revelando a verdade por trás de cada ação. Ela explicou como percebeu a mudança nos olhos dos filhos, como ouviu as conversas sobre ela ser um fardo e, em um último ato de lucidez e proteção, ela agiu. A venda da joia da bisavó não foi um lapso de senilidade, mas um sacrifício deliberado, uma estratégia de rainha para salvar a peça mais importante do seu tabuleiro. Eu. O dinheiro foi usado para comprar aquele pedaço de terra atrás da igreja, um lugar sagrado para ela, para que fosse o meu recomeço. Foi então que li a frase que redefiniu tudo. A verdadeira bênção, minha filha, a que eu prometi a você com o rosário, nunca foi sobre receber um milagre. A bênção é o que nos tornamos quando tudo nos é tirado. E eu queria que você se tornasse livre. Ela me pedia para não lutar pela casa, pelos móveis, por nada material. Deixe que eles fiquem com as cinzas, minha neta. Deixe que se afoguem nos objetos vazios que eles chamam de riqueza. A sua herança não pode ser medida, nem vendida, nem dividida. As lágrimas que agora corriam pelo meu rosto não eram mais de tristeza ou raiva, mas de uma gratidão e um amor tão profundos que pareciam me preencher por inteiro. Ela não tinha me deixado desamparada. Ela tinha me deixado um mapa para a fuga. Ela me deu a permissão para deixá-los para trás, para construir minha própria casa sobre uma fundação que a ganância deles jamais poderia tocar, a do amor e da lealdade que compartilhamos. Ela me deu o futuro. Minhas mãos, agora mais firmes, pegaram o segundo documento. Era a escritura do terreno, e ao ler o nome no registro, meu fôlego falhou. O proprietário não era Jovelina Leal, era Lúcia Leal. Ela havia transferido tudo para o meu nome, de forma legal e incontestável, meses atrás. Aquele pedaço de papel era uma fortaleza. Era a prova de sua lucidez, de seu planejamento meticuloso.
e a arma definitiva contra a narrativa de senilidade que meus tios e meu pai estavam construindo. Segurei aquela escritura como se fosse o objeto mais sagrado do mundo, pois, de fato, era. Não era apenas um terreno, era a prova final do amor de uma avó, um amor que pensava no futuro, que protegia, que libertava. Naquele instante, a Lúcia amedrontada e chorosa morreu. Em seu lugar, nasceu uma mulher forjada no fogo da traição, mas solidificada pelo amor inabalável de sua avó. Sequei minhas lágrimas, não com tristeza, mas com uma resolução fria e clara. Dobrei a carta e a guardei junto ao meu coração. A escritura, no entanto, eu a segurei firmemente na mão. O medo se fora, substituído por um propósito. Eu não ia mais me esconder. Não ia mais sussurrar. Eu era a guardiã da verdadeira herança da minha avó, e era meu dever honrá-la. Levantei-me, e meus passos, antes hesitantes, agora eram firmes e decididos. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. Caminhei em direção à sala de estar, de onde vinham os murmúrios excitados da partilha. Encontrei os três, meu pai e meus tios, curvados sobre a mesa de centro, com uma calculadora e um bloco de notas, dividindo os móveis como se fossem despojos de guerra. A cristaleira fica para mim, vale mais, dizia Ricardo. Eu fico com o conjunto de prata, rebatia meu pai. A cena era tão grotesca, tão vil, que não senti raiva, apenas um profundo e amargo desprezo. Minha chegada abrupta o silenciou. Todos os olhos se viraram para mim, surpresos ao ver a expressão em meu rosto. Não havia mais lágrimas. Não havia mais súplica, apenas uma calma que os desarmou completamente. Deixei que o silêncio se estendesse, saboreando o desconforto estampado em seus rostos. Então, avancei lentamente até a mesa. Com um gesto deliberado, coloquei a escritura sobre o bloco de notas onde eles listavam sua ganância. Minha voz, quando falei, não tremeu. Saiu clara, firme e ressoou pela sala como o toque de um sino. A herança da vovó não está nesta casa. Não está nos móveis ou nas joias que vocês tanto procuram. Fiz uma pausa, olhando nos olhos de cada um deles, forçando-os a encarar a verdade. A herança dela está comigo. Eles ficaram paralisados, olhando da escritura para o meu rosto, a compreensão lentamente se infiltrando em suas mentes tacanhas. Eu não precisei gritar, não precisei acusar. Meu ato e as minhas palavras foram suficientes. Dei as costas para eles, para a casa, para todo o passado de dor que aquelas paredes representavam. Deixei-os lá, afogados em seu silêncio e em sua ganância. Naquele momento, eu não senti ódio, apenas uma paz imensa. Eu fiz a única coisa que poderia honrar a memória dela. Você teria coragem de fazer o mesmo? De abrir mão de tudo para proteger o que realmente importa? Estou escrevendo o bloco G. Eu caminhei para fora daquela casa sem olhar para trás. O ar da rua, antes carregado de um futuro incerto, agora parecia fresco e cheio de possibilidades. Eu não carregava nada nas mãos, exceto a escritura e a carta da minha avó. Mas minha alma nunca esteve tão leve. Eles podiam ficar com a casa, com os móveis, com as memórias vazias de um amor que eles mesmos mataram. Eles podiam lutar pelas migalhas materiais, pois eu havia recebido o banquete inteiro, a lição final de dignidade, autovalorização e amor verdadeiro. A herança deles era um fardo de culpa e ganância que eles carregariam para sempre. A minha era a liberdade. Minha avó, com sua sabedoria imensa, me ensinou que a fé não serve para evitar as tempestades, mas sim para nos dar um porto seguro quando elas inevitavelmente passarem. O pequeno terreno atrás da igreja se tornou o meu porto. Não era grande, não era valioso aos olhos do mundo, mas para mim era a terra mais sagrada que existia. Era um pedaço de chão comprado com amor e sacrifício, um lugar onde eu poderia plantar um novo jardim, literal e metaforicamente, longe da sombra tóxica do passado. Era a promessa de um futuro onde o valor das coisas não seria medido em dinheiro, mas em paz de espírito. O rosário que ela me deu continua em minhas mãos. Hoje, eu entendo o seu verdadeiro significado. A bênção prometida não era um evento mágico que resolveria meus problemas. A bênção era a clareza, era a força para enxergar a verdade, por mais dolorosa que fosse, e a coragem para escolher o meu próprio caminho, mesmo que isso significasse caminhar sozinha. Cada conta daquele rosário agora me lembra da resiliência, da fé dela, não em um Deus distante, mas na força do espírito humano,
na capacidade de encontrar luz mesmo na mais completa escuridão. O rosário não me deu uma bênção, ele me deu uma direção. Às vezes eu me pergunto o que aconteceu com eles. Imagino que tenham vendido a casa, dividido o dinheiro e seguido com suas vidas, talvez até mesmo conseguindo se convencer de que fizeram a coisa certa. Mas a verdade é que não importa. A história deles não é mais a minha. Ao me dar aquele terreno, minha avó não me deu apenas um pedaço de terra. Ela me deu a permissão para traçar uma nova linhagem, uma que seria definida não pelo sangue, mas pela lealdade, pelo respeito e pela memória de uma mulher que soube transformar o abandono em um ato de libertação. A verdadeira herança que recebi não estava em um cofre ou em uma conta bancária. Estava nas lições que ela me ensinou, que o respeito próprio é a joia mais valiosa que possuímos, que a dignidade não tem preço e que o amor de verdade, é a única construção que resiste ao tempo e à maldade humana. Ela me ensinou a escolher a paz em vez da guerra, a integridade em vez da riqueza. E essa é uma fortuna que ladrão nenhum pode roubar, que tempo nenhum pode apagar e que eu carregarei comigo por todos os dias da minha vida. Minha avó me ensinou que, no final das contas, não somos definidos pelo que perdemos, mas por aquilo que escolhemos proteger. E eu escolhi proteger seu legado, sua memória e, acima de tudo, a lição de que o maior ato de amor que podemos oferecer a alguém é a força para que essa pessoa siga em frente. O rosário não me trouxe um milagre. Ele me trouxe algo muito mais poderoso. Ele me trouxe a mim mesma. E essa, eu finalmente entendi, foi a maior bênção de todas.